Fala galera, estamos iniciando aqui o nosso 7º episódio da série A Virada. Estamos entrando hoje em um tema hiper importante para os nossos escolhidos e para vocês também que estão acompanhando essa série tão querida que nós estamos fazendo aqui para formar bons gestores de tráfego. Nos últimos dias vocês acompanharam aqui a evolução dos nossos participantes e puderam ver que eles desenvolveram várias habilidades diferentes, né? Não só de fazer bons criativos, boas copies para anúncio, mas também entender sobre estratégia, sobre funil, sobre planilhas de controle, sobre números. Ou seja, nós estamos forjando aqui bons gestores de tráfego, não só para aprender a fazer bons criativos e apertar alguns botões no Facebook, mas também entender de número, de estratégia, de como tudo funciona no âmbito mais avançado, digamos assim. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura própria, né? Um dos pilares mais fortes que nós temos aqui na Traffic Affiliates, que faz a gente ter resultados tão consistentes, é o fato da gente valorizar cada lead, cada tráfego que é gerado para o nosso site. Então, a gente tem uma premissa aqui na empresa de que cada centavo em escala, né, cada tráfego, cada R$1 em escala é muita grana, né? E cada porcentagem a mais que a gente consegue melhorar nas conversões das nossas páginas, no carregamento do nosso site, na velocidade de carregamento, faz com que a gente tenha mais eficiência e, consequentemente, gere mais resultado líquido ali no mês, no dia, na semana, enfim. Faz com que a gente tenha mais poder de escala, mais elasticidade para escalar e segurança também. Então, o meu sócio João Paulo, nosso head de tecnologia aqui na Traffic Affiliates, vai dar uma aula para vocês muito interessante sobre estruturação própria, tá? Como você vai montar uma estrutura própria profissional e conseguir obter muito mais resultado somente pelo fato de você ter uma estrutura de alta conversão. Beleza? É isso aí, convido o João Paulo a dar essa aula para vocês. Papel e caneta na mão para anotar tudo que ele vai passar, porque vai ser muito importante. Galera, vou mostrar para vocês aqui sobre estrutura de alta conversão. Toda a nossa operação aqui hoje, ela finaliza numa estrutura de vendas, uma página de venda, né? Então, o anúncio, vocês programam anúncios, campanhas no Facebook, no Google, onde for a origem do tráfego, e a gente direciona para uma página de vendas. No caso da página de vendas, se a página de vendas não for otimizada, se a estrutura não for otimizada como deve, vai impactar diretamente no faturamento e nas vendas. Então, quando eu falo de estrutura de alta conversão, quando eu falo de estrutura otimizada, vai muito além da montagem e da construção de uma página, da parte de design, da parte de programação, vai muito além disso, é estratégia, né? É saber utilizar as estruturas e os recursos que você tem como programador ou como desenvolvedor, no meu caso, ou no caso de quem quer aprender, o recurso básico, o conhecimento básico que vocês adquirirem para poder jogar ao seu favor. Colocar scripts que geram alguns gatilhos, melhorar o tempo de carregamento da página, saber interpretar e ler ali os códigos de carregamento de uma página para poder funcionar como deve. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o básico disso, que é o suficiente para vocês terem boas estruturas, né? Então, até mesmo saber entender quando a sua estrutura precisa de melhorias, saber ter um insight certo, qual que é a hora de colocar um back redirect, qual que é a hora de colocar ali, minhas campanhas estão tendo uma marcação inadequada, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Bom, eu preciso criar uma solução eficiente, um script que vai forçar a marcação do SRC ou da minha UTM para chegar no meu checkout e ter a marcação correta. Então, às vezes você não precisa ficar dependendo 100% da plataforma do Facebook para poder marcar a sua venda. Às vezes acontece de bugar, alguma coisa do tipo. Então, você utiliza recursos para poder trazer melhorias para a sua página, para a sua estrutura, né? E aqui eu vou mostrar na prática, de forma direta, o que a gente faz, quais são as etapas para isso acontecer. Então, a gente começa o ponto inicial. Depois do registro do domínio, o registro do domínio é importante você ter clareza do que você quer registrar, o nome, ter coerência ou com a informação que você vai vender ou com o produto. Não precisa necessariamente ser o nome do produto, o domínio, mas um nome sugestivo para ter coerência. Ou se você for rodar um advertorial, alguma coisa do tipo, um domínio referente a uma matéria, a blog, alguma coisa assim que funciona muito bem, tá? E sempre usar domínio.com.
O registro.br, que é o final BR, ele não permite você ter proteção de dados. Então, por exemplo, no caso de alguém ir lá e tentar olhar a sua estrutura e tal, ele consegue saber os dados da pessoa que está rodando a oferta. Com o .com, você compra proteção de dados. Então, quando você vai lá no Ruiz consultar de quem é o domínio, o dono do domínio, não vai exibir os dados e você pode continuar rodando sua oferta sem as pessoas saberem que é você que está rodando. Além disso, tem alguns recursos que a gente utiliza fora o servidor. Depois do domínio vem um servidor de hospedagem. É muito importante você saber quando você vai escolher o servidor de hospedagem adequado. Eu não vou citar o nome dos servidores tradicionais do mercado, mas a maioria desses servidores tradicionais do mercado não são eficientes para você ter uma estrutura sólida, rápida com carregamento. Então, prioriza utilizar recursos que te proporcionam melhoria o tempo todo, pensar em melhoria. A melhoria no final, ela sempre vai resultar em faturamento, aumento de faturamento e números. Então é muito importante ter ciência disso. No nosso caso aqui, a gente utiliza um servidor de hospedagem, o DigitalOcean. É um servidor, o DigitalOcean é um servidor VPS, eu vou mostrar para vocês ele aqui no navegador. Ele é um servidor VPS, um servidor que te traz velocidade, desempenho e estabilidade na navegação e no armazenamento do seu site. Então é um servidor que você tem muita flexibilidade na hora de fazer um upgrade de plano, por exemplo. Se você está no momento da sua operação que você está com uma escala muito alta, você precisa ali entender qual a melhor forma de fazer a sua página ficar estável. Alguns servidores tradicionais do mercado, eles não vão te dar a dinâmica de fazer escala de servidor. O DigitalOcean vai. Então, ele tem o parâmetro de resize, o comando de resize, que é uma função onde você consegue fazer a escala, a melhoria do seu plano de hospedagem na ocasião que você precisa usar essa melhoria e depois retornar para o seu plano atual. Então, existem alguns macetes para você identificar como que você vai fazer essa melhoria e tal, e uma delas é ver os números. Então, você vai ver que seu tráfego sua página está recebendo muito tráfego e você precisa ali melhorar o seu servidor, porque a qualquer momento ele pode cair ou começa a ficar lento, o site não abrir, demorar a carregar. É a hora certa de fazer a melhoria da sua hospedagem. Significa que você está tendo uma quantidade de acessos que o seu servidor não está tendo conta de processar. Então, hoje a gente utiliza a nossa operação, toda a nossa estrutura está hospedada no DigitalOcean. Tá? Então, para a gente que está funcionando muito bem, é um servidor que evolui cada dia mais aqui na nossa operação e a gente não abre mão de usar. E a gente indica muito fazer a utilização dele, porque você consegue manipular todas as informações de forma eficiente. Segundo ponto, depois do seu servidor, quando você vai colocar o seu site no ar, no servidor, você precisa fazer um apontamento de DNS, que é o name server. É dizer para o servidor, para o domínio, que a sua estrutura está dentro de um servidor. Então, quando você contrata um domínio, você contrata uma hospedagem, você aponta os DNS da sua hospedagem para o seu domínio. Então, quando o usuário acessa o seu site, ele vai ler, o domínio vai ler o DNS, vai conectar no servidor e vai mostrar para o usuário a tela, a visualização da página. Então, existem duas formas de fazer o apontamento de DNS. Apontar diretamente no domínio. Você compra o domínio, na plataforma que você comprou o domínio, tem lá gerenciar meu domínio, alterar DNS, e você vai utilizar o DNS do servidor que ele fornece para você direto lá dentro. Ou quando você compra o domínio e hospeda o seu site no mesmo provedor que você comprou o domínio, na mesma empresa, geralmente eles já vêm com os DNS sincronizados. Ou tem a opção lá, usar os DNS do meu plano dessa conta, porque ele já identifica, porque está tudo em uma única plataforma. E o segundo ponto, que é o ponto que a gente utiliza aqui, que ele é um passo além do gerenciamento de DNS, que é o Cloudflare. É esse site aqui, o Cloudflare.
muita gente já conhece, mas poucos sabem o que você é capaz de fazer com o Cloudflare. O Cloudflare, no seu modo mais básico, que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui DNS e 3 pontinhos e vou explicar o porquê. O Cloudflare, no seu modo mais básico, ele vai servir para fazer apontamento de DNS. E ele tem um macete, né? Um macete assim, na verdade não é nem um macete, são funções extras que poucas pessoas sabem que é possível você melhorar o desempenho do seu site utilizando o Cloudflare. E como que é? O Cloudflare ele tem alguns menus de organização, então aqui no caso você vai apontar o DNS do seu site, vai colocar o IP do seu site, então quando o usuário acessar o seu site, ele vai ver que o site está dentro do Cloudflare. E aí ele vai fazer a leitura do site e vai exibir para o público. Então aqui, ó, ele tem um acesso especial aqui, que é a otimização, e aqui ele tem vários parâmetros que você consegue fazer a renderização de imagens, que ele pega suas imagens em PNG, JPEG e converte para WebP, que é um formato mais leve de leitura de imagem, então você consegue ganhar velocidade na hora de abrir imagens, nos insights que tem imagens. Ele proporciona a minificação dos códigos, então quando é um site, no nosso caso, que toda a nossa operação é feita em HTML, ele vai compactar a leitura dos códigos da sua página, fazendo com que a sua página seja lida mais rápida pelo navegador. Então a sua página vai ter uma taxa de abertura muito mais eficiente, né? Ele tem aqui as entregas de HTTPS obrigatório, entrega otimizada para certificado de segurança, então todo site que tem HTTPS, você habilitando essa função, ele faz uma entrega otimizada dos dados dessa página. Quem utilizar WordPress, fazer a instalação do plugin do Cloudflare na versão paga do Cloudflare, do WordPress, permite otimizar os recursos da ferramenta WordPress e gerenciar toda a sua estrutura do Cloudflare dentro do painel de controle do WordPress, sem precisar entrar na conta do Cloudflare de forma individual. Rocket Loader, sites que utilizam JavaScript, todos os nossos sites, todas as nossas estruturas, elas têm JavaScript. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática alguns scripts que fazem alguns gatilhos. Script de SRC, script de back redirect, script de gatilho de escassez de data, script de delay. Então, tem vários scripts que são feitos em JavaScript, que é uma biblioteca de código dinâmico que faz um monte de função e geralmente ela é um pouco sobrecarregada, porque ela fica fazendo conexões o tempo todo. Então, quando você marca o Rocket Loader, ele faz a melhoria da taxa de carregamento dos códigos. Ele meio que faz um preload, ele carrega os códigos antecipadamente, fazendo a sua página abrir mais rápido. Então isso é muito bom para quem trabalha com, tem um monte de coisa na página e tal. Então, na verdade, basicamente, na parte de otimização ele faz isso. Então, quem sofre aí com página lenta, está tendo problema com lentidão de página, fazer esses ajustes aqui vão ajudar você a ganhar performance na operação da página. E uma outra função bem legal que ele tem, que quando você clicar em limpar cache, ele tem algumas funções. E ele tem aqui, ó, uma ferramenta, quer ver? Aqui, ó. Ele tem aqui uma opção de manter, quando você marca essa opção aqui, o que o Cloudflare faz? Ele salva no cache o seu site de forma momentânea. Se por acaso o seu servidor cair ou você receber muito acesso e seu servidor ficar momentaneamente indisponível, até você trocar ali a sua hospedagem ou fazer a limpeza, se você tem essa opção marcada, ele mantém o seu site online por um período curto até você resolver o seu servidor. Então, tive um monte de acesso. É massa, né? Muito. Porque ajuda, você tem lá um monte de acesso. Isso ajuda demais. Ajuda. E seu site caiu ali momentaneamente, você tem essa opção configurada, ele pré-carrega o seu site e deixa seu site ali momentaneamente no ar. E aí ele
pô, você consegue ganhar tempo para resolver, para colocar sua página no ar. Então, basicamente, em termos de configuração de Cloudflare, você usando esses insights... Esses aí são todos os pagos, né? São gratuitos, mas esses da otimização que eu mostrei aqui são pagos. São pagos. Você tem os planos, você tem que contratar o plano para poder fazer. É o plano do... $20. $20. Aqui agora eu vou mostrar para vocês aqui a questão... Quer ver, ó? A gente não utiliza o WordPress aqui nesses casos, não utiliza o Elementor, não utilizo nada disso. E eu vou explicar o porquê. Não é questão de preconceito de plataforma nem nada disso, mas você nunca vai ter de forma eficiente a mesma entrega e a mesma otimização da sua estrutura HTML, você nunca vai ter isso com o Elementor. Eu posso dizer com muita prioridade, nunca vai ter com o Elementor ou com outras estruturas robustas sem utilização de algum plugin ou de alguma ferramenta que tecnicamente vai desencadear instalar um plugin, outro plugin, outro plugin. Quem tem algumas habilidades avançadas consegue melhorar isso nas configurações do servidor e do Cloudflare. Mas quem não tem vai acabar instalando plugin. O que esses plugins fazem? Eles simulam a otimização do seu site. Não de fato otimizando, mas ali armazenando cache para sua página abrir, reduzindo alguns elementos, ou ocultando alguns elementos para serem lidos. Então, tipo assim, ele oculta alguns elementos e os elementos eles são lidos depois, então dá tempo da página carregar. São macetes que ajudam, sim, mas não chega perto do que você é capaz de fazer com HTML puro. Então, tipo assim, hoje a nossa taxa de carregamento da página, falando com muita prioridade, é o tempo de você tirar o dedo do mouse na hora que você clica no link. Tirou o dedo do mouse na hora que clica no link, é o tempo que a página abre. Então aqui a gente utiliza o painel para poder fazer essa instalação e quando você instala o HTML, ele fica totalmente dessa forma. Então aqui eu vou analisar uma página aqui, ó, com vocês, em HTML, é uma página genérica, eu montei ela aqui só para poder mostrar direitinho como que ela funciona, né? E aí, vamos falar em questão de números, tá? De números. Hoje, se você tem lá, vou colocar aqui o ADS, que é o anúncio. Quando você roda o tráfego aqui dentro, você está rodando o tráfego e você vai direcionar ele para uma página de vendas, ou uma VSL, sei lá, uma página de destino. Vou colocar aqui uma VSL porque a gente está estudando a VSL, no caso. Quando você clica, você roda um anúncio aqui, você vai rodar um anúncio e vamos supor, 1000 pessoas... Vou colocar um número menor, vou colocar 1000 mesmo. 1000 pessoas clicaram no seu link. Quando as pessoas passam para a sua página, geralmente tem uma queda, né? Sei lá, vou colocar num cenário negativo. Eu vou criar um cenário negativo e vou mostrar o que uma otimização de página traz para o seu bolso em termos de número. Então vamos supor que numa versão negativa você tem uma página muito sobrecarregada, você tem uma estrutura muito pesada e você sabe disso e precisa melhorar essa estrutura. Então você tem lá uma taxa de passagem de 40% da sua página. Se você utilizar os recursos de melhoria de servidor, configuração adequada do Cloudflare com aqueles recursos que eu utilizei e a página criada em HTML, com todos os recursos e as otimizações feitas para a criação da página, no cenário de melhoria, né, no cenário de melhoria somando esse combo aqui, a sua estrutura vai passar a sair disso aqui para, no mínimo, a gente tem cenários até maiores hoje, que com todos esses recursos implementados, a gente tem aí 85% a mais de passagem. Então, numa estrutura não otimizada, uma estrutura que você não otimizou, você vai ter aqui uma taxa de passagem de 40%, numa estrutura não otimizada. Numa estrutura otimizada, dessas 1000 pessoas que estão rolando, você consegue aumentar isso, chegar aí de 80, 85, até mais. Então, tecnicamente, essas pessoas que passaram para a sua página de venda aqui, no final, elas vão chegar no checkout, né? Elas vão chegar lá no checkout.
elas vão chegar no seu checkout. Então, trazendo isso em números, com uma passagem de 40%, tecnicamente, as pessoas que estão na página aqui, que vão chegar no seu checkout, elas vão cair, sei lá, para vou falar aqui de uma forma otimista até, 10% chega no checkout. Só que se você trazer 85%, você dobrar o número da passagem, você vai subir também o número das pessoas que vão chegar no seu checkout, que tecnicamente vai ser igual à venda. Então, todo o processo de otimização da estrutura, ele não pode e não deve ser deixado de lado, porque vai fazer toda a diferença para o aumento do faturamento da sua empresa. Então, tudo que você conseguir aumentar de passagem para sua página, porque dentro dessa página, aqui dentro você vai ganhar o jogo. Vou fazer um troféuzinho aqui. Dentro dessa página aqui, você vai ganhar, da página de oferta da sua VSL, é que está o jogo. Você vai fazer um bom AdSense, você vai ter uma boa estratégia, um bom funil, mas aqui dentro é que está o jogo. Por que que aqui dentro está o jogo? Eu vou passar isso para cá, para outra página, para vocês verem. Por que que dentro da página de venda que é o jogo? Para você se jogar o jogo correto. Porque dentro da página de venda, você vai ter todos os seus gatilhos, todas as suas estratégias, as ferramentas que você puder implementar para somar o seu funil e fazer ele ficar mais potente. E o que seria isso, de fato? Na hora que o lead estiver navegando na sua página e ele clicar na setinha de voltar do navegador, ao invés dele voltar para a origem, vamos supor, ele está no ADS, que se ele clicar em voltar, ao invés dele voltar para o ADS, ele com o back redirect, que é uma estrutura colocada aqui dentro, ó, uma estrutura voltada aqui dentro, na hora que ele clicar em voltar, em vez dele voltar para a origem, ele vai ir para uma outra página com desconto. Então, dentro da sua estrutura, se você souber jogar o jogo da otimização, aliado ao seu funil, à sua ideia, à sua estratégia e à boa oferta, dentro da sua estrutura você vira o jogo. Por exemplo, se o lead está aqui com a setinha do mouse, do cursor do navegador, navegando na sua página e tal. Se por algum momento ele passa o mouse para fora, aparece um pop-up, né, oferecendo uma oferta com desconto. Tudo isso, todas essas estratégias, você vai conseguir fazer dentro da sua página de venda. Então, quando eu falo em otimização, não é otimizar a minha página, o meu site só, é otimizar o seu funil por completo, até a chegada no checkout, né? Porque, tipo assim, o que importa é o cara comprar, o lead comprar. Então, tudo tem que ter muita coerência na hora de fazer otimização. Por exemplo, aqui ó, nós temos um gatilho um script curto de gatilho de data, que mostra para o usuário a data que ele está. Então, o último dia para você ver essa oferta é hoje. Então, com o HTML, um script simples, curto, você coloca ele na sua página, vai ter uma leitura muito otimizada, porque não vai ter ferramenta, plugin, nada que sobrecarrega seu site. Você coloca isso aqui dentro da sua estrutura e, de certa forma, o usuário vai ter um gatilho ali de escassez. Pô, o meu tempo para poder adquirir isso aqui está acabando. Um delay com o tempo correto, uma headline, todas as ferramentas que você puder utilizar para fazer a sua página ser otimizada, no final vai trazer um retorno financeiro para você, eu tenho absoluta certeza, porque nós mudamos muito o jogo da nossa operação com otimização de estrutura. Então nós temos toda uma função, uma tecnologia eficiente de ponta a ponta, desde da copy, os gestores de tráfego, da criação da oferta, da criação do produto, dos entregáveis, a criação da estrutura. Afinal de contas, tudo isso que soma o produto, a criação da oferta, ela precisa de ter uma página de venda, porque é nela que você vai vender. É muito difícil você hoje jogar, fazer um anúncio, um tráfego e jogar um produto direto para o checkout.
é muito difícil, não vai acontecer com eficiência. E dentro da página de venda você vai ter recursos inteligentes e funcionais para isso poder acontecer. Então, por exemplo aqui, back redirect, quando a pessoa clicar em voltar, ela vai voltar para uma página, para outra página, igual quando eu expliquei. Se você tiver ciência de que você precisa buscar essa otimização, você vai ter mais clareza da otimização da sua estrutura e da melhoria dos seus resultados no final. Então aqui nós temos toda a estrutura da página. O script que faz essa contagem dessa data aqui, ó, ele está aqui, ó, isso aqui. É um script curto, de fácil leitura. Então toda a estrutura da página, ela está aqui. O vídeo do VTurb, o botão de delay, tá tudo aqui. O script de delay e reconhece o clique do botão do VTurb, então você acaba tendo que usar o VTurb e colocar o botão de ação para ativar lá dentro do VTurb. Aqui nós temos um script que ele comunica com o play do VTurb e sabe quando o usuário clicou no play e você não precisa utilizar o recurso lá da ferramenta para poder fazer a contagem do tempo do delay. Você consegue fazer tudo isso. Então, o rodapé do site, então, isso aqui, ó, é uma estrutura de HTML, uma página de HTML. São só textos. É o que o navegador é feito para fazer, interpretar texto. Você tem que ter um conhecimento, uma habilidade de entender que o navegador ele é feito para interpretar alguma coisa e se você fizer de forma eficiente, ele vai interpretar com muita facilidade. Eu vou dar um exemplo comum do nosso dia a dia. Quando você vai comprar uma cama e você não contrata um montador, você mesmo vai montar um montador, você é um navegador. Se chegar na sua casa um manual com todos os passos para você montar a cama, a chance de você conseguir montar a cama é muito maior do que se você comprar a cama e não vier o manual. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Porque toda a minha estrutura, toda a estrutura em HTML, ela tem etapas de comentários e uma organização, ó, que diz o que é cada item. E isso conta ponto para o navegador, porque quando ele vai processar as informações e os dados para exibir para o usuário, ele vai ler aquilo ali com uma clareza muito grande e a sua estrutura vai ser muito mais rápida na abertura. Então, isso vai te fazer ganhar muita estabilidade. Outra coisa que é muito legal, que com HTML você consegue fazer, que vai trazer uma otimização para você. Muita gente aí faz o famoso teste AB. Existem várias ferramentas e vários plugins que vão fazer vão te proporcionar fazer um teste AB legal. Só que você tem que instalar uma ferramenta, você tem que instalar um plugin no WordPress, você tem que fazer N funções que vão acabar acarretando peso na sua estrutura, perda de eficiência, trabalho para poder carregar, para fazer um monte de coisa. Com HTML, não precisa ter de fato um nível de consciência muito avançado se você pegar um arquivo pronto, ler a instrução dele e fazer a alteração. Está muito claro aqui, ó, página de destino A, página de destino B. Esse aqui, ó, é um script que eu fiz em HTML e JavaScript que faz um teste AB. Tem um script de reter parâmetro para você poder fazer a passagem de parâmetro e marcação da venda, que eu vou escrever ali como que é feito. Então, tudo isso aqui ajuda demais no dia a dia da operação. Por exemplo, olha só, você vai subir um arquivo no seu site, você vai subir lá um arquivo no seu site, um index, você vai colocar dentro de uma pastinha chamada AB, ó, vou colocar aqui para você ver, ó. Vou criar uma pastinha aqui, deixa eu criar uma pasta nova. Uma nova pasta chamada AB. E eu vou jogar essa pasta aqui. E aqui, nessa configuração, eu setei que igualitário, cada clique, uma hora joga para uma URL. Então, eu coloquei isso aqui dentro da minha pastinha, coloquei as minhas URLs aqui, você consegue colocar pixel, você consegue colocar tudo aqui dentro dessa página para metrificar o que está acontecendo dentro dessa página de redirecionamento e ela vai funcionar com muita eficiência. Você coloca os termos de uso, políticas de privacidade, tudo dentro da página e ela não vai cair nos sistemas para bular do Facebook. Por quê? Ela vai fazer exatamente o que os redirecionadores de teste AB fazem, o split. O split é uma ferramenta que por trás dela tem isso aqui, que coloca duas URLs e quando o usuário clica numa URL única, faz o balanço. Então, eu fiz isso de forma eficiente aqui, e aí, beleza, eu tô aqui na minha página, aí o meu usuário digitou meudomínio.com/AB, que é o teste, ou barra o que eu quiser, e aí o usuário vai abrir, e quando o usuário clicar, uma hora ele vai abrir no Facebook. Se eu clicar no mesmo arquivo,
ele abre o YouTube. Se eu clicar no mesmo arquivo, ele abre o Facebook. Então, ele vai fazer o balanço da carga em forma simples, é um script leve. E eu vou mostrar para vocês isso acontecendo aqui, ó, na prática. Eu vou jogar ele dentro do meu site e, ó, o melhor site.ab. E quando eu der Enter, ele me direciona para o Facebook. Se eu voltar e mandar acessar de novo a minha URL, ele direciona para o YouTube. Então, você tem ali um teste AB para você testar qual VSL vai vender mais, de forma simples e eficiente. Então, no caso de pensar em otimização de estrutura, é pensar em recursos eficientes, inteligentes, otimizados, que vão trazer resultado para você e para sua operação. Então, então não preciso usar, por exemplo, hotlinks. Não precisa usar hotlinks, não precisa usar split links. Na verdade, fomos criando soluções ao longo do caminho. Você vai vendo da sua... Otimização é estudar a estrutura para entender o que você precisa fazer para ter uma melhoria contínua. Então, pô, se você está tendo perda de tráfego, sobrecarga, bug em um plugin que faz teste AB, tá na hora de botar a cabeça para pensar e começar a entender o que você pode trazer de recurso, tá? Uma dica, vocês podem usar o chat GPT para poder fazer uma pesquisa de como criar um script de redirecionamento teste AB, entendeu? E ele, na verdade, ele te entrega, mas você precisa fazer ajustes. Você tem que ter um conhecimento ali, então você vai entendendo o que ele faz. Mas, cara, já ajuda demais, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora em termos de eficiência. Eu registrei aqui um domínio para a gente poder entender melhor essa questão das velocidades. Então eu vou abrir aqui um GT Metrics e vou abrir aqui um Speed Test. E aqui, ó, eu tenho o meu domínio, o melhor site.online, que eu já executei ele no Cloudflare. Eu vou executar ele aqui no GTmetrix e eu vou executar ele aqui no PageSpeed. E aqui ele vai me dar uma leitura da minha página para mim poder entender o que eu preciso fazer para melhorar. Nenhum dos três é exato. Nenhum dos três é exato. O ideal é você sempre usar os três e tirar uma média. Sim. E cada um vai te dizer uma coisa diferente para poder melhorar. Eu gosto de testar nos três, mas eu gosto de seguir as dicas do PageSpeed do Google, porque é o que traz mais informações de tudo que eu já testei. Então, por exemplo, eu analiso no Cloudflare. O Cloudflare, ele é muito bom para poder analisar, porque ele tá dentro do próprio site. Ele está conectado dentro do próprio site. Então ele já vai fazer uma leitura interna, puxando os dados internos. Então nós temos um site aqui com 97% de taxa de abertura no desktop e 83% de taxa de abertura no mobile. E aqui você vai entender os termos que você precisa melhorar. E aqui, ó, você vê esses termos e no PageSpeed ele te mostra o que são esses termos. Você vai entender o que você precisa fazer para poder melhorar a sua estrutura. E cada segundo que você conseguir otimizar no carregamento do seu site, cada milésimo de segundo ele vai te trazer um retorno financeiro, porque é o tempo de passagem do usuário para o site. Então, tudo que você puder otimizar no site, tudo que você puder otimizar na sua estrutura de vendas, ele vai te proporcionar a vender mais, porque vão ser mais usuários na sua página de vendas, logo mais usuários vão chegar no checkout e mais venda vai sair. Então aqui a gente tem até um tempo de leitura do Cloudflare, que a gente já analisou. Agora a gente vai analisar aqui o tempo de leitura, ó, do PageSpeed, do GTmetrix e do PageSpeed. Ó, ele está com 79% de mobile e 96% do celular. Então aqui, ó, ele vai me dizer o porquê que no mobile ele está com essa taxa de carregamento. Por quê? Ó, ele está carregando com 2,8 segundos para poder carregar e tal. Então tudo isso aqui eu vou entendendo, ó, disponibiliza recursos diferentes. Então ele me mostra, ó, onde que tem os recursos que eu posso melhorar. Ele me mostra tudo direitinho aqui, a quantidade que eu posso recuperar de informações. Então, se você souber analisar esses dados, não só olhar isso aqui e falar, ó, tá bom isso aqui, é saber, ó, no computador ele carrega com 0,7 segundos. Então, isso muda depois que põe um vídeo. Então, depois que põe um vídeo, você tem que fazer uma análise. Colocou uma headline nova, colocou uma imagem nova, faz outra análise. O jogo da otimização é o jogo de quem analisa a estrutura 100% o tempo todo para saber o que precisa mudar. Ali no caso do mobile,
que você faria ali para aumentar? Eu vi que tem umas opções ali, mas... Sim. Cara, no caso no mobile aqui, o que eu faria para aumentar é o seguinte, eu aumentaria aqui a minha headline, aumentaria a fonte do rodapé. O que eles leem? Eles leem o recurso visual que o usuário recebe e o peso. Na questão de peso, desempenho, aqui, cara, tá perfeito, ó. Acessibilidade, o site é 100% acessível. Práticas recomendadas, ele segue todas as práticas recomendadas. SEO, colocar meta tags no texto para otimizar para os mecanismos de buscas encontrarem. E desempenho. O desempenho é uma soma de todos os itens. Então, ele me mostra aqui, ó, por exemplo, ó, vamos lá. Reduza CSS não usado. Vamos pesquisar aqui para ver o que é CSS não usado. Ó, Bootstrap, ele está falando que eu tenho um Bootstrap aqui não usado, que eu posso entender para mim poder remover do meu site. Então eu venho aqui, ó, encontro, ó, o meu site aqui ele tem um arquivo do Bootstrap, que é um framework CSS que ajuda a fazer a página de forma mais rápida. Então eu posso entender o que eu posso melhorar aqui dentro do Bootstrap. Outras coisas que ele me mostra, ó, política de privacidade, beleza, eficiente. E ele me mostra aqui, ó, thumbnail, play. Por que ele não está me mostrando isso aqui? Porque tinha um vídeo lá e não está no ar. Então tem um box do vídeo com os parâmetros do vídeo e o vídeo não está funcionando. Então, na hora que colocar o vídeo aqui, ele já vai ler o vídeo e vai entender o que você mudaria no vídeo, de fato. E por aí vai. Então, é caso de você entender, ó, acessibilidade está 100%. Aqui, ó, o que você pode melhorar? Bibliotecas de JavaScript detectadas. Então, se eu for lá no meu Cloudflare e otimizar esses recursos, aqui ele vai já melhorar aqui meu desempenho do JavaScript. Então é um jogo de saber interpretar as ferramentas e as funções que vão nos ajudar a vender mais. Tá? Então, basicamente, lidar com estruturas de venda de alta conversão, lidar com estruturas para ter resultado, é você entender todos esses jogos aqui. Ó. Servidor, configuração correta no Cloudflare, melhorar a taxa de carregamento de uma página. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma taxa de carregamento da minha página de 79%, não significa que são 79% dos leads que estão passando para a minha página. Então, vamos fazer uma média aqui, com a página com a taxa de desempenho demorando 2,8 segundos para poder abrir, vou ter aí uma taxa de passagem de 35%. 35% das pessoas que vão clicar no meu ODS, elas vão passar para a minha página de destino. Se eu melhorar isso aqui, eu vou melhorar esse resultado, que mais pessoas vão passar para a minha página de destino e mais pessoas vão chegar no meu checkout. Então eu vou vender mais. Então, o jogo da otimização não é só cuidar da página de venda, não é só cuidar do design, do layout, da sua estrutura de forma visual e montagem. É entender o que você precisa fazer para melhoria. Então, aqui na empresa, basicamente, eu cuido de todas as estruturas, de tudo que envolve tecnologia, ferramenta, estrutura. Então eu tenho que diariamente fazer os meus relatórios e entender o que eu posso estar melhorando até chegar ao máximo que der. Reconstruir uma página para fazer um teste AB, qual recurso que vai valer mais a pena? Vamos reconstruir. Tirar um elemento da página, reduzir, vamos reconstruir. Então todo esse trabalho leva a gente a ter um resultado mais eficiente. Do ADS, a pessoa saindo do seu anúncio, o jogo está aqui. Páginas de destino, páginas de venda. Se você souber otimizar, se você souber o que fazer aqui para poder trazer mais resultado e levar mais usuários para o checkout, você vai mudar o jogo, vai mudar o game, porque você vai vender muito mais. Entendeu? Então é um conjunto de ações que se torna um termo aí de otimizações da estrutura. Então, retomando aqui sobre estrutura de alta conversão, pensar única e exclusivamente em recursos que vão aumentar a taxa de passagem do ADS para a sua página, né? Aumentar o carregamento, essas hacks que você estabelece na sua página que aumenta a taxa. Que quanto mais leads na sua página, mais leads no seu checkout e mais vão vender. Quando ele chega dentro da página, que eu desenhei um troféu aqui para representar o porquê que a página é campeã, porque quando o lead ele está numa página campeã, uma página extremamente otimizada, né? Tipo assim, tanto uma página com uma estrutura bem feita, que abre rápido, que vai fazer mais vendas e tal.
tem os RECs, né? Recursos e funcionalidades eficientes dentro da estrutura de venda. O que são essas funcionalidades e estruturas? São ferramentas e recursos que geram funções dentro da página que ajudam a página a ter mais performance, a vender mais de fato. Então, no caso aqui, a gente tem uma página bem construída, uma VSL, com vídeo, o botão de delay, comentários do Facebook e o rodapé. Então, o que eu considero uma página, além de uma página otimizada, com todos esses recursos de velocidade, que aumenta a taxa de passagem, igual eu expliquei, igual eu mostrei aqui na minha versão da estrutura, são hacks que vão fazer a sua página ter eficiência. Por exemplo, um hack de data. Então aqui no caso, a gente tem um hack de data que a gente pode ter, por exemplo, proporciona escassez. Então aqui você pode colocar, aqui está setado, é um script que está setado aqui junto com quer ver, ó? É um script que está setado aqui no meu navegador, aqui em cima, script de data, que ele lê a data atual do computador que está acessando, ele lê o dia, o mês, o ano, lê tudo direitinho e coloca aqui, ó, o último dia para ver esse vídeo e escreve a data aqui. Então você tem ali um gatilho de escassez. Então ali você vai causar na pessoa, tipo assim, pô, eu tenho que ver esse vídeo aqui até agora, porque é minha chance. A gente do mercado digital sabe que é isso, mas 90% dos clientes não sabem. Eles acham que realmente, tipo assim, vai acabar. É isso. Outro hack que é muito massa, que dá para utilizar, por exemplo, em um produto de... Quer ver, ó? Em um produto de emagrecimento. Em um produto de emagrecimento, tudo que te proporciona um resultado físico, financeiro, um resultado, ele tem data limite. Então aqui na headline, você tem, ó, data limite. O que é uma data limite? Pô, você vai ganhar 10 mil reais. Beleza. E aí, o que você vai me perguntar de volta? Como? Não, até quando? Não é como. O como existe várias opções. Mano, você vai ganhar 10 mil reais. Até como? Até quando? Quando que eu vou ganhar 10 mil reais? Então, vender uma oferta com resultado assim, sempre você precisa de um prazo. Pô, prazo da data, de escassez. Isso vai acabar... Urgência também, né? Urgência e tal. Isso vai acabar hoje. Para um produto de emagrecimento, eu criei um script que é muito massa, que é o script do mês seguinte. Por exemplo, ó, eu venho aqui na minha headline, ó, vou colocar ele aqui, vai ficar feio, mas só para você ver. Quer ver, ó? Ó. Você vai perder tanto quilo de gordura até maio. Apareceu o mês de maio aqui. Que é uma data limite aqui para me conseguir o meu resultado. Entendi. E como que eu fiz isso? É um script que eu criei, que nós estamos no mês de abril. Nós estamos no mês de abril e ele está jogando no mês de maio. Então, você vai ter, tecnicamente, um mês para você perder o seu peso. E aí, tecnicamente, a maioria dos players do mercado que já teve algum insight de fazer alguma parada desse tipo, manualmente, eles vão lá na página e atualizam. Então, quando virar o mês de maio, ele vai lá e vai escrever junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ele vai escrever o mês manualmente. Aqui no meu caso, não. Eu criei um script, aqui ó, eu criei um script, vou explicar ele de forma básica. Eu criei um script que ele puxa aqui a data, ele conta a data que o navegador da pessoa está acessando, ele soma e cataloga os meses e mostra a partir do mês que a pessoa está vendo o próximo mês, 30 dias à frente.
E tem uma outra parada que é, você precisa estar preparado para o erro. Script, estrutura, ferramenta são falhas. Elas sempre vão errar. Em algum momento elas vão errar. Então, se vocês verem aqui no meu script, ó, ele está escrito 45 dias. Está escrito 45 dias aqui, João. Mas aqui na headline que você colocou, não tem nada escrito 45 dias. Por que tem esses 45 dias aqui? Porque é uma data limite com a previsão de que o script pode falhar. Se por um acaso o meu navegador não lê o script, o que vai acontecer? Ele ficaria tecnicamente vazio. Você vai queimar menos 31 quilos de gordura até não estabelecer uma data. Ele ia falhar. Então, no caso aqui, eu previ que ele poderia falhar e coloquei 45 dias. Então, se acontecer uma falha, e eu vou apagar o script forçado aqui, aconteceu uma falha, e o script não carregar, João, tá bonitinho, vou perder 35 quilos, menos 30 quilos de gordura até maio. Aí o meu carregador tá funcionando, meu site não carregou o script, e agora o que vai acontecer quando eu atualizar? Você vai perder menos 35 dias, menos 30 quilos até 45 dias. Então, contando com a falha, você não perde a potência de ter gatilhos na sua página que vão fazer ter eficiência e resultado, sacou? Cara, são ações que te ajudam a ter uma vantagem muito grande no dia a dia. Outro script que é muito massa e que muda bastante, né, o jogo e tal, é o script de back redirect, por exemplo, aqui. O back redirect eu expliquei no navegador aqui, né? Tem as bolinhas de fechar e tal, e a URL e a setinha de voltar e a setinha de passar. Quando o usuário ele tá no fonte de dados, ele clica e vai para a página. Clica e vai para a página, tá no anúncio lá, e clica e vai para a página. Quando ele clica aqui no Saiba Mais, ele vai para a página, tem uma ação, e aqui cria-se mais uma etapa de navegação. Toda vez que cria uma etapa de navegação, gera um histórico, e esse histórico ele pode ser navegado nas setinhas de voltar do mouse e do computador, do teclado. Então, quando o usuário clicar aqui, tecnicamente ele vai ser devolvido para o ADS ou para o Facebook. Mas, quando você tem um script de back redirect, quando o usuário clica aqui, ele é direcionado para uma página de oferta com desconto. Pô, viu a oferta, viu a página, viu tudo isso, clicou no back redirect, em vez dele voltar para o ODS, que é a origem do clique, ele cai numa página oferecendo um desconto. Você vai dar 20% de desconto, 10% de desconto. Então, é uma chance a mais de fazer uma venda, de recuperar de forma inteligente e de forma estratégica para não perder essa venda, entendeu? Você consegue programar o tempo. Você consegue programar o tempo que o back redirect fica ativo na página, tudo isso. E o script de back redirect, ó, ele é um script que fica lá no topo do site, aqui, ó. E aqui, ó, é um script JavaScript, ele começa e termina aqui. E aqui você coloca a URL de destino. Então, no caso aqui, se um usuário clicar na minha página, no botão da minha página, se ele clicar em voltar aqui no botão, ele vai ser direcionado para uma outra página, no caso que seria o YouTube, é uma página que eu coloquei de destino. Então, para isso que serve o back redirect. Outro script que muda o jogo pra caramba também é o script de pop-up. Por exemplo, finge que eu estou na página aqui, eu estou na minha página, isso aqui é a minha página, e o usuário ele está navegando com o cursor na página, ele está navegando aqui com o cursor, a setinha do mouse e tal, navegando pelo site, e em algum momento ele vai sair da página, ele vai tirar o cursor para fora. Quando ele tirar o cursor para fora, tecnicamente não acontece nada, ele não vai acontecer nada. Mas se você colocar um botão de pop-up,
você pode colocar um gatilho para poder passar o mouse e aparecer um pop-up. Quando ele passa o mouse para fora do navegador, aparece o pop-up, você pode colocar uma imagem e colocar um botão para ele clicar ou para ele, eu quero continuar na oferta, e ele continuar na oferta. Então, outro insight muito massa que... Direto nesse código. Consegue mexer? Consegue. Tamanho, cor? Tudo. Direto nele? Direto no código fonte, sem precisar de ferramenta nem nada. Ele é um código 100% HTML, ó. Você edita o CSS dele, edita a aparência dele, copia e cola ele na sua página. Então, ó, se eu vir aqui, ó, copiar ele e colar na minha página, ó, vou vir aqui, vou copiar ele, vou colar na minha página. Beleza. Colei ele na minha página, vou atualizar, o lead está na página, quando ele passa o botão, aparece o pop-up. Fica no body? Hã? Fica no body em cima ou não? Fica no body, não, na head, lá em cima. Então, tecnicamente, um outro insight que faz você aumentar a sua conversão. Você pode vender com desconto, sacou? Um pop-up. Outra parada que é muito massa aqui, que é o fixador de src. É outro script que a gente utiliza. Ele fica lá no footer da página, lá embaixo no rodapé da página, que ele te ajuda nas marcações com mais assertividade, as marcações da sua compra. Então, tecnicamente, tem uma URL. Então, vamos lá. Antes de usar esse script, como é que as pessoas faziam? Iam lá no CTA, colocava a URL e colocava barra, interrogação igual src, interrogação src igual a CP1, campanha 1, conjunto 2, criativo 4. Colocava isso aqui no botão da página. Direto no botão. Então, quando a pessoa clicava, isso aqui passava o src que ia para o checkout. Com esse script de src, você não precisa ter várias páginas, por exemplo, cada criativo, cada campanha, cada conjunto, você colocar um src. Com esse script de src, aonde que você vai colocar o src? Onde você vai colocar o src? Você vai colocar ele na URL. Então você vai ter aqui o seu domínio, ele vai ser igual ao domínio barra interrogação src igual, aí você coloca o parâmetro. Então você vai com o seu único domínio, toda vez que você for montar o seu ADS, você vai copiar o URL do seu ADS, copiar o URL e vai colar aqui, que vai levar para a página, que vai passar para o checkout e vai registrar sua venda lá no checkout. E você fica independente da marcação do Facebook. Então, sobre estruturas de alta conversão, é um pouco de tudo. É um pouco de design, de aparência, de montagem, de HTML, de programação, mas é pensar de forma eficiente para todas essas etapas aqui acontecerem e no final você garantir maior aumento da passagem de leads do seu ADS para sua página de destino, que tecnicamente aumenta a porcentagem para o checkout e tecnicamente vende mais. Então, você tendo esse conjunto de ações, de ferramentas, de hacks, de scripts, de insights que complementam a sua estrutura de alta conversão, você aumenta a passagem naturalmente, joga o cara cá para dentro
Quando você joga ele aqui para dentro e aplica tudo isso que eu mostrei de ferramenta para te ajudar a prender o cara ali, criar um funil, uma estratégia completa dentro da sua página de vendas, tecnicamente vai aumentar também muito mais o número de pessoas que vai vender mais. No final das contas, estruturas de alta conversão são estruturas pensadas e montadas estrategicamente para aumentar a conversão de vendas, conversão da sua oferta. Então, basicamente é isso. Pensar dessa forma, eu tenho certeza, e vai mudar muito o jogo de qualquer pessoa que implementar essas técnicas e passar a olhar para a estrutura dessa forma. Isso funciona para a gente de uma maneira esplêndida, ainda vamos melhorar cada vez mais, vamos ter muito mais coisa, cada vez mais evolução, e todo mundo que priorizar isso aqui com certeza vai ter mais resultado. Fechou? É isso, finalizamos aqui então a nossa aula sobre estrutura própria. Vocês acompanharam aí durante longos minutos uma aula muito técnica e densa do João Paulo, né? E eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Isso que o João Paulo passou é disruptivo, gente. Vocês precisam de entender que isso é obrigação. Ter uma estrutura concisa, eficiente, de alta performance é obrigação para você que sonha alto, quer alçar voos altos, ganhar muito dinheiro utilizando a internet, beleza? E obviamente quero reforçar aqui o convite para vocês conhecerem a nossa comunidade Efeito Dólar. Lá nós te ensinamos a entrar no mercado internacional, a ingressar nesse mercado tão abundante, morar no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo e vender infoproduto e ganhando boas comissões em dólar, beleza? O link para você acessar a comunidade está aqui abaixo desse vídeo. E é isso, nos vemos aí no 8º episódio logo mais. Valeu!